Bem-vindos ao final Bom dia a todo mundo que série. tá assistindo essa noite. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Um excelente dia para vocês, meus calabresos. Está começando mais um Rolê CL na manhã desta sexta-feira, dia 2/2/24. Vai começar o carnaval, gente. Este fim de semana já tem bloquinhos. Iremos enlouquecidos aqui, nossa equipe toda do ICL, seminus, com glitter nas partes íntimas, andando pelas ruas do Brasil inteiro. No nosso pré-carnaval, começa agora nesta semana, este fim de semana aqui em São Paulo e no Brasil inteiro também, bloquinhos já tomando as ruas das cidades, mas não falaremos hoje sobre bloquinhos de carnaval, falaremos sobre duas entrevistas muito importantes, bombásticas. Nesta quinta-feira, a primeira delas, o Jair Bolsonaro falou para a Revista Oeste, falou um monte de groselha, repercutiremos as groselhas de Jair Bolsonaro aqui na Revista Oeste, e também a mais importante delas, ontem o nosso N2 aqui com a nossa Gabriela Varela, o Chico Sá, o Chico Pinheiro, entrevistando a Joyce Hasselman, ex-deputada federal, jornalista, falou tudo aqui sobre Carluxo, sobre Jair Bolsonaro. Ela disse que quase tomou umas porradas. Tomou porrada não, né? Porque ela, lutadora, ia sentar caceta no Jair. Mas mostraremos aqui vários trechos desta entrevista de Joyce Hasselman para o ICL Notícias, que está repercutindo muito nas redes sociais desde ontem. Falaremos muito sobre o que está acontecendo na internet brasileira, sobre o que de melhor e pior, os memes, os vídeos, o que de mais importante você verá e está vendo na internet. E aqui já temos aqui o nosso público, Bad Dog, Beta Maia, André Souza, a Mara Lúcia, o Jean Santos pedindo o dossiê de figurinhas do Demore. Eu falei no N1 hoje que eu ia soltar um dossiê do Demore. Calma, ele precisa me provocar mais para eu poder soltar o dossiê do Demore. A Jade Santora, a Maria Dulce Teófilo de Belo Horizonte, que a rosca vai fechar. a Thalita Paloma, o Luiz Antônio Giacomini, a Maria Helena Schweitzer, a Carolina Pinas, a Aline Gomes, todos, o Fábio Correia, que está aqui todos os dias, tem o pessoal que está sempre aqui com vocês. Eu agradeço muito a companhia de vocês nesta sexta-feira e também a companhia dele, que está sempre aqui, o ursinho puff do ICL, Guilherme Bessa. Olá, Guilherme. Olá, bom dia, Will. Bom dia a todos. Voltando hoje com o nosso antigo quadro Lembretes do Guigui. Ele traz uma vez por semana esse quadro, de vez em quando ele lembra e traz. Quando eu lembro, eu trago. Um fato curioso, hoje é aniversário da Shakira e do Piquet. Olha lá. Poxa. Olha lá. Há um ano morre a nossa querida Glória Maria. Da Shakira e do Piquet, do jogador? Sim. Eles fazem aniversário no mesmo dia? Sim. Ó, aniversário de Shakira. E aí embaixo, aniversário de Piquet. Mas é do Nelson Piquet ou do Piquet? Não, Piquet? Do jogador Piquet. O cara que traiu ela lá. Pô. Mas eles fazem aniversário no mesmo dia, que loucura. Sabia disso. Então, tá vendo? Não muda nada na nossa vida, mas... sim, gêmeas. Aí, há um ano morreu a Glória Maria. Nossa Faz querida falta. Glória, sim. E hoje também é dia de Iemanjá. Odoiá. Sim, é isso. Esses são os lembretes de hoje, pessoal. Tenham um bom programa. Beijos. Muito obrigado. Antônio Farinacci lá atrás, o Bruxão do Engenho, o Vitinho, vocês ouviram a voz do Vitinho lá atrás também, o Gabriel Vento, Viviane Veras, a Malu, toda a nossa equipe aqui do Rolê CL acompanhando a gente todos os dias. A Vivi Veras lembrou aqui que eles fazem no mesmo dia, o Piquet e a Shakira, mas quem não faz aniversário hoje, mas é um presente ter a presença dele aqui conosco, é ele, Guga Noblar. Olá, Guga, tudo bem? Que fofinho. Tudo bem, tudo ótimo. Eu até conferi essa coincidência. Shakira e Piquet nasceram os dois no dia 2 de fevereiro. Porém, claro, ela nasceu 10 anos antes dele. Mas nasceram no mesmo dia. Olha que coincidência. Não confia em mim não, Guga? Numa briga. Eu confio, que isso. Confio demais em você. Confia, mas é sempre bom dar uma apurada, né? Como faz o pessoal. Confio. Tanto quanto uma namorada do Fábio Júnior confia no Fábio Júnior. Agora, a Joyce Hasselman saindo na mão com o Jair Bolsonaro, é claro que ela dá um pau nele, né? No sentido figurado. Então, façam as suas apostas
Quantos rounds duraria Jair Bolsonaro versus Joyce Hasselman? E quem venceria? E por finalização, por nocaute? Comentem. O Valdeir Brito falou aqui, finalmente meu crush Guilherme está de volta. É carnaval, vai que ele quer provar umas coisas diferentes, Valdeir, vamos ver. Vamos começar o nosso primeiro quadro, ele mesmo, o Está Pegando Fogo. Ô, Guga, você tirou a árvore? Tá vendo, né? Já tem gente que... Vocês zoaram? Foi minha esposa que tirou. Falou, tá vendo? O pessoal vai achar que eu não arrumo a casa. Vocês fizeram piadinha, ela tirou. Mas ela não desmontou a árvore. Ela só escondeu. Eu acho que depois ela volta pra cá. A Paula Uf perguntou aqui, cadê a árvore de Natal do Guga? O Guga falou, vai ficar o ano inteiro, no dia seguinte não tá mais. Ficou constrangido. Vocês constrangeram o Guga Noblar. Escondido. Estão felizes? Estão felizes com isso? Zoaram. O Guga Noblar ficou constrangido. Mas, Guga, vamos falar sobre o nosso tema aí, que nós propusemos para o programa desta sexta-feira, graças a Deus, como disse Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira, e ontem o que incendiou as redes sociais foram as entrevistas de Jair Bolsonaro e Joyce Hasselman. O Bolsonaro, como eu falei, deu uma entrevista na Oeste, falou que era perseguido, e que ele era a cereja do bolo, que era a cabeça dele. Que bolos são esses, né, que tem o Bolsonaro em cima? E já a sua ex-aliada Joyce Hasselman esteve aqui no nosso N2 para ser entrevistada pela Gabi Varela, pelo Chico Sá, pelo Chico Chá, como dizem uns, e pelo nosso Francis Pine, o Chico Pinheiro. Vamos começar falando sobre a Joyce Hasselman, que disse que... Beleza, vamos falar sobre a Joyce Hasselman, mas coloca o Bolsonaro parecendo a cereja. Maravilhoso. Que cereja feia, meu Deus. A Joyce Hasselman dizendo que foi a primeira a falar sobre a BIM paralela. A Joyce, a pessoa que menos tem papas na língua, né, desse ex-bolsonarismo, dessas pessoas que circundavam Jair Bolsonaro, ela falou sobre a morte do Bebiano, disse que o Carluxo é um psicopata, revelou que foi escandalosamente seguida e perseguida pela BIM paralela, a qualquer hora do dia e da noite, contou que sua relação com o ex-presidente nunca foi um mar de rosas e que no fim bateu de frente com o Jair Bolsonaro. Vamos começar, Guga, assistindo um trechinho dela falando sobre a espionagem que ela diz ter sofrido da ABIN. Quando o Bebiano deu a entrevista já em março de 2020 para o Roda Viva, essa informação já estava nas mãos do Supremo, já tinha entregue isso. Bebiano falou que estariam tentando, na verdade, já existia uma BIM paralela, ele não foi muito além, porque Bebiano sempre amou muito, né, o Bolsonaro, ainda mantinha assim, um respeito grande, então ele foi mais soft nessa entrevista. Mas ali a BIM paralela já existia, já perseguia, pessoas já estavam sendo monitoradas e grampeadas. Então aguardem as investigações, que vai chegar a informação de grampo telefônico, né? No meu caso, por exemplo, a BIM chegava a me seguir de carro. E a coisa ficou tão ridícula, tão patética, que uma vez, eu indo à casa do Roberto Bertoldo para uma reunião lá com os advogados, a BIM paralela, né, o pessoal da BIM paralela parou o carro atrás do meu. E ficou lá parado. Daí eu saí, eles iam atrás de mim. Faltava até... era descarado o negócio. Tem um trecho que a gente não vai mostrar, que a gente não separou, Guga, mas a Joyce fala mais pra frente, ela foi perguntada pela Gabi Varela, se ela tinha falado pro Moro, né? Ela era muito próxima do Sérgio Moro, à época ministro da Justiça, se ela tinha contado pro Moro que estava sendo investigada, espionada por essa BIM paralela. E ela falou que não, veja só, não sabia se ele sabia ou não sabia, ele estava saindo do governo, então achei melhor não falar. A gente acredita que a Joyce tenha sido seguida porque parece, né, realmente que era o modus operandi desse gabinete de perseguição aí do Jair Bolsonaro, né, esse gabinete que seguia, inclusive, aliados. Mas ela dá um depoimento que talvez outros deputados, outros parlamentares, inclusive esses ex-bolsonaristas, possam dar também no futuro, né? De que eles eram perseguidos e vigiados por essa Gestapo que o Bolsonaro montou no governo. Se você não sabe o que é Gestapo, joga no Google. Inclusive, aí, se não souber, meu amigo, volta para a escola. Agora, o Jair Bolsonaro, a maior preocupação dele talvez não seja com a lista de adversários que foram espionados. Já tem esse papo de que o medo dele é a lista de supostos aliados que ele espionou. E, claro, que tem muita gente
que pode estar nesse meio, que deve estar nesse meio, que estará, já que Bolsonaro não confiava em ninguém. Essa era a fama dele, de Carluxinho e da família Bolsonaro. Mas ele e Carluxo, em especial, eles têm essa imagem, né? Eles desconfiam de todo mundo. O Carluxo, inclusive, dizia, na época da facada do Adélio, que talvez tivesse partido de um aliado, que tinha oposição perigosa e aliado que era mais perigoso ainda. Então eles sempre deixaram no ar essa suspeita e sempre suspeitaram de quem estava no entorno, e quem estava no entorno dele sempre se sentiu desconfortável com isso. E é claro que por conta disso tem muita gente que está caladinha, na miúda, esperando mais detalhes da investigação antes de sair em defesa de Jair Bolsonaro, já que depois poderá ter que partir para o ataque contra ele. E a gente tem que lembrar, a Joyce está dizendo que foi grampeada. Não foi só o First Mile, portanto. Não foi só o programa de Israel. Ela disse que foi seguida, né? Software. Foi seguida pro carro, inclusive. Ela disse que foi seguida. Imagina, você olha para trás, tá o General Heleno de bicicleta com óculos escuros. É óbvio que é a BIM, né? É o agente ligado à BIM. E aí ela, pô... Ela falou que tinha gente pendurada isso, na casa, em frente da casa dela, Guga. Na árvore, na frente da casa. Então... Imagina, pô, é muitos trapalhões, né? A BIM é muitos trapalhões, né? Essa BIM é do Bolsonaro. Essa BIM, cara, que tinha os caras malucos acreditando que o Lula era ligado ao PCC, enfim, era uma galera muito louca que acreditava em teoria da conspiração. Então eles são capazes de serem trapalhões a esse ponto. Há de se lembrar também que, segundo o senador Suat, o Marcos Duval, eles iam grampear o Alexandre de Moraes. Quem ia fazer isso? A BIM. Quem contou? O senador aliado do Bolsonaro. Quando ele delatou a história de grampear e de ir para cima de Alexandre de Moraes para tentar provocar alguma conversa em que o Alexandre se comprometesse a ponto de ter que deixar de ser relator dos inquéritos envolvendo o Bolsonaro, quem ia espionar? A BIM, gente. É sempre a BIM de General Heleno e de Alexandre Ramagem. É aquele senador que manja, né? O que você falou aí, que falou que ia... o Manjinha. O que manja. Manja muito ele. Ontem no nosso chat da entrevista, durante o papo com a Joyce Hasselman, as pessoas lembravam, e a própria Joyce falou, que o bolsonarismo ligou o gabinete do ódio contra ela enquanto ela ainda era a base do governo, né? Então tinha o tal do apelido da Peppa Pig, tinha muita gordofobia contra ela, antes dela fazer esse turning point aí, virar uma musa fitness. Ela era muito perseguida de forma muito gordofóbica, inclusive pelos bolsonaristas, né? Então, assim, ela teve uma mudança de visual muito grande nesse período, né? Dessa fase em que ela era deputada para agora, mas naquela época ela sofria muito dessas perseguições. Ela falou na entrevista, inclusive, que ela sofreu ameaças de morte, sofria todos os dias ofensas, tinham épocas do mês que ela sofria muitas ofensas, muitas ameaças, né? Isso também é uma coisa que ela falou e que disse novamente, né, que quem comandava esse processo era o Carlos Bolsonaro. Não só a BIM paralela, mas também esse gabinete do ódio. O Carluxinho recebia, agora a gente está vendo pelas investigações, informações ali que vinham da ABIN aparelhada, essa ABIN que espionava. Então, a partir dessas informações, ele conseguia articular ainda melhor o trabalho do gabinete do ódio, como atacar, quem atacar, e é claro que essa era a função, a grande função do Carluxo era linchar os outros. O Carluxo é um troll, o Carluxo é um sujeito incompetente, um sujeito que não tem capacidade de ser um político que atua de fato de maneira relevante, né, para a sociedade. Ele precisa, claro, ficar na bolha dele, lacrando, gritando, chiando, fazendo mimimi, linchando. É isso, é assim que ele surgiu de fato nacionalmente para o Brasil. Ele era um vereador na sombra do pai, agora ele é uma pessoa conhecida porque ele é um troll. Ele é um grande troll da internet e um dos alvos, claro, foi essa daí, a Joyce Hasselman. Foi pesadíssimo, né, o nível de linchamento. E aí eles partem para aquela tática olavista que ele aprendeu nas fileiras do olavismo, que é a arte do insulto. Isso faz parte do jogo da extrema-direita. O Olavo ensinava você a entrar num debate e a insultar se fosse necessário. Ele tinha, até porque existe, né, enfim... Isso acontece, existe inclusive livros sobre isso, e o Olavo dava esse tipo de aula para pessoas como o Carluxo. Então o Carluxo, claro, é um sujeito que não tem conteúdo para debater, ele sempre apelou para o linchamento, e essa daí foi vítima.
Acho estranho que, inclusive, o Olavo de Carvalho não falou nada, né, sobre essa entrevista do Bolsonaro e da Joyce ontem. Tá tão caladinho, o Olavo não teve nada a dizer sobre isso. Ontem teve um outro detalhe importante. Algo me diz que ele vai continuar calado. Teve outro ponto que ela falou, que ela foi a primeira mulher do bolsonarismo, né? Antes mesmo da Carla Zambelli. Inclusive, a gente não separou esse vídeo. Será que a gente consegue achar esse vídeo aí dela falando sobre a Carla Zambelli? Por favor, se o vento... É que o vento é rápido, né? O Vitinho é mais lento, mas o vento vai achar. Dela chamando a Carla Zambelli de burra. Aquele vídeo é maravilhoso. Ela falou que ela foi a primeira mulher do bolsonarismo, e ela falou sobre a Michelle Bolsonaro também, durante essa entrevista, né? Que ela tem uma postura nos bastidores, que não pode tocar nela por causa da maquiagem e tal. Então ela também deu uns insights, né, de dentro do bolsonarismo sobre como a Michelle Bolsonaro também é tratada nessa entrevista. Pois é. A Michelle agora, ela tá numa posição até, né, de poder, né, ela tem poder, é o que resta do bolsonarismo, é ela e os filhos do Bolsonaro, então ela vai sempre ser tratada agora, pelo menos a partir de agora, de uma maneira com mais reverência, digamos assim, né. E a Joyce e a Michelle, as duas provocam arrepios no Carluxo. Eu queria saber quem que o Carluxo detesta mais, a Joyce ou a Michelle, mas a Michelle agora ele vai ter que ficar caladinho. Dizem que o Carluxo tem, junto com mais um filho, acho que o Eduardo, um dossiê que ele montou contra a Michelle Bolsonaro, né? Tem esse papo de que se ela realmente quisesse se tornar um nome forte na política, ele poderia queimá-la. Acho que agora as coisas mudaram. O Carluxinho vai ter que ficar tratando a Michelle agora com um pouquinho mais não de respeito, digamos assim, mas se colocando abaixo dela, se colocando na posição dele, que agora a Michelle parece que está acima dele aí, como um nome que de fato pode carregar o que restou do bolsonarismo, né? Hoje em dia a Joyce provoca arrepio numa galera aqui na produção do ICL também, não vou citar nomes, mas ela provoca várias sensações. A gente tem o vídeo da Zambelli, só pra gente lembrar que eu adoro esse vídeo, o vídeo da Zambelli falando, o vídeo da Joyce falando sobre a Zambelli. Carla Zambelli não era isso aí, não. Lençóis. Não era isso aí, não. Ela chamando ela de burra. Mas não, tudo bem, depois a gente acha. Era um vídeo onde ela, no congresso, chama ela de burra. Carla, você é burra, Carla. Não, você é burra. Mas tudo bem, tudo vale. Vamos mostrar outro vídeo da entrevista. É um vídeo dela falando sobre a BIM paralela, sobre como é que esse processo se deu de construção da BIM paralela e como o Carlos Bolsonaro era o centro desse processo. Vamos assistir. Como líder de governo, entrava no gabinete a hora que eu quisesse, saía a hora que eu quisesse, a não ser que ele estivesse em reunião privada. Quando estava em reunião com o ministro, eu entrava. E aí eu entrei e peguei essa conversa meio torta, falando de relatório de inteligência, dossiê, e a hora que eu entrei, houve aquele silêncio sepulcral. Quem falava o quê? Assim. Quem falava o quê nesse momento? Eles se conversavam. O Heleno falando para o Bolsonaro, né, que alguns dossiês já estariam prontos. E eles conversando sobre isso. Eu peguei... aquilo foi assim, eu liguei com algumas informações, como jornalista, fiz 3 ligações, juntando Lé com Cré, e já sabia dessa história, mas não tinha prova nenhuma. Quando o Bebiano me contou, porque eu acompanhei toda a tragédia que foi, né, o Bebiano jogado ao mar, porque eu estava na fase de costurar apoiamento no Congresso para o governo. E eu liguei, assim, enlouquecida para o Bolsonaro, aos gritos com ele, dizendo: você realmente vai estragar tudo. Como é que você pode fazer isso com aliado de primeira hora? Como é que você vai ter aliado de segunda hora? Isso é burrice, é estupidez. Falei nesse nível com ele. Uma dessas conversas até foi na casa do Rodrigo Maia, ele acabou ouvindo a conversa. Então, e aí, já jogou o Rodrigo Maia na baile, né, para ele confirmar. Já tá na história. Fake news. Então, isso já existia, já estava implantado, né? Não era como o Bebiano disse, né? Estavam tentando. Não, ele rompeu com o governo por conta disso, era contra, né? Mas você se lembra que foi logo no começo do governo, né? Começou o governo, o Bebiano já dançou. Então, foi nesse momento ali que eles realmente montaram a BIM paralela. Foi quando o Bebiano saiu do governo.
O Gordão Jogados aqui. Eu nasci no dia 1º de fevereiro, também conhecido como ontem. Cadê meus parabéns, amigos? Parabéns pelo um dia de vida, né? Já que você nasceu ontem, um dia de vida. Hoje, Gordão, parabéns. A Maria Helena dizendo que a Joyce daria um cacete fácil no Bolsonaro. Andréa Chagas está de aniversário hoje, então feliz aniversário pra você, Andréa. Um beijo, que o programa seja bacana pra você nesse aniversário. A Ana Caroline Gomes dizendo que ela venceria um soco naquela pança. Não sei, pode ter um jet ski lá. A Beta Maia, que o Carluxo é psicopata, ninguém duvida. O Fernando Penido cobrando a camisa do Beavis and Butthead, que o Guga prometeu e não veio. Eita, amanhã. Não, amanhã não, que amanhã é sábado. A Gabriela Amanhã é Peluso sábado. dizendo que Joyce contra Bolsonaro torce pela luta, pela briga. E a Natália Venturi, a bicha é gata, né? Tô falando da Gabi. Nossa, a Gabi Vamos é chamar gata pra demais. festa da piroca. Porra, a Gabi é linda. gata. Fábio Camargo Correia, a Gabi Varela parece estar fazendo um esforço homérico para levar a Joyce a sério. Talvez tenha tido um pouco disso. E volumoso. A Gabriela teve que fazer um esforcinho para levar a sério, mas ouviu muito bem. Tem esse papo aí, Google. Eu vou trazer uma outra entrevista, um outro papo junto, que é esse partiu pra cima, pra gente comentar junto sobre esse negócio das reuniões da Joyce e da proximidade que ela tinha com o Bolsonaro. Ela falou essa história que a gente trouxe aí no começo do programa, que o Bolsonaro partiu pra cima dela pra dar porrada mesmo. Vamos ver esse trecho. Estávamos eu e ele a várias mesas na sala da presidência, ele estava sentado numa mesa e ele já estava tenso, com os olhos vermelhos, né? Ele tinha... o Bolsonaro alterava muito entre gargalhadas e choro, e uma coisa meio bipolar ali. Ele estava com os olhos vermelhos, Meu não sei Deus se de raiva ou o quê. Mas essa é a fama dele mesmo. E ele falou, senta aí. E ele falou, olha aqui, não tem como a minha líder não defender meu filho. Você vai ter que defender o Flávio. E queria, inclusive, que eu falasse com o Fux na época. Porque eu tinha uma abertura ali dentro do Supremo também. Ele queria que eu falasse com o Fux na época. E eu falei, não vou falar. Meu Deus do céu. Não vou falar com o Fux. Vê se tem cabimento um negócio desse. Né? Então ele queria que eu conseguisse dar uma blindada ali no Supremo. Né? E ele exigiu. E eu disse, não defendo picareta. Eu sei que ele fez o que ele fez. Eu não vou defender, Jair. Geralmente chamava ele de 01, chamei ele de Jair ali. Aí o Bolsonaro levantou da cadeira e fez menção de vir, deu a volta na mesa e fez menção de vir para cima de mim. Eu levantei imediatamente, cruzei os braços e fiquei parada. Eu até brinco com as pessoas que passou pela minha cabeça, é hoje que eu derrubo, né? É hoje que eu derrubo esse homem no chão. Esse saco de bosta, ela quase falou isso. É hoje que eu derrubo esse saco de estrume no chão. Mas aí duas coisas. Tinha muita gente, durante a entrevista mesmo, depois hoje de manhã no N1, falando, mas vocês estão dando espaço pra Joyce, a Joyce não é de confiança. Gente, a Joyce esteve não é na antessala do poder, na sala do poder. Ela era líder do governo Bolsonaro. Como ela mesma diz, ela entrava na sala do Bolsonaro sem bater na porta. Se não tivesse com a reunião privada, fechada, ela entrava com reunião de ministro. Tanto que ela falou que flagrou aí um papo do general Heleno junto com o Bolsonaro sobre relatório de ABIN paralela. E aí, ela também mostra uma outra característica de destempero do Bolsonaro que a gente pode acreditar que é muito factível, né, Guga? De que ele teria até partido pra cima dela. Que é uma coisa que a gente imagina o Bolsonaro fazendo. A gente lembra que ele fez isso na frente das câmeras contra... o Bolsonaro sendo atropelado. Contra a deputada Maria do Rosário. Por que ele não faria por trás das câmeras? Que é pior ainda, né? Então, parece muito factível essa história toda que a Joyce conta, né, Guga? Ele já foi pra cima de uma jornalista também, né? Da Rede TV, né? Ela tentou debater com ele a ditadura, a Manuela, que agora não tá mais na televisão, tá em outro meio aí muito legal, que é o da cannabis. Ela virou a grande jornalista da cannabis no Brasil. E ela foi também. Aliás, falando em cannabis, o Bolsonaro tava com o olho vermelho e tenso, né? Geralmente quando eu fico com o olho vermelho, eu fico relaxado. Fica relaxado, Com ele, não. Funciona olha lá. de maneira diferente. Olha ele vermelho e tenso, Guga, olha. Ele vermelho e tenso. Olha ele cerejinha. Ele falou que ele é a cereja. O Bolsonaro tem esse perfil. A cerejinha do bolo, ficou de olhinho vermelho. Ele tem essa fama de ser bipolar. Ele é um pouco o Carluxo, né? Ele e o Carluxo, eles têm essa fama, né? De, num momento tá rindo, depois já tá chorando. O Bolsonaro, quando foi eleito,
A primeira reação dele na madrugada foi cair aos prantos, porque ele sabia que tinha até dito que a vida dele não ia ser fácil. Dizem que o Bolsonaro só se concorreu para eleger os filhos. Ele não queria de fato vencer a eleição. Depois que ele virou presidente, ele não podia deixar de ser, sob o risco de ser preso, que é o que vai acontecer. Perdeu a eleição, tentou dar golpe, não conseguiu dar golpe, porque sabia que perdendo a eleição ou perdendo o poder, o resultado é esse que a gente está vendo. Agora, a BIM paralela é muito crime que ele comete. É joia, é vacina. Essa da BIM paralela é um caso que, enfim, está cada vez mais fechando o cerco a ele. Aí vem a Joyce fala, Escândalo. Aí tem a gente com o Bibiano já em 2020 contando essa história. Daqui a pouco vão aparecer dossiês. A história, o UOL deu isso, essa informação hoje exclusiva de que a partir da apreensão dos celulares do Ramagem e do Carluxo, que aconteceu nesses dias que se passaram, a polícia já encontrou indícios de que o Jair Bolsonaro estava sendo informado sobre essas espionagens feitas pela BIM. Dossiês e documentos foram fabricados a partir dessa espionagem e foram repassados, pelo que informa o UOL, né, pelo jeito, foram repassados ou de alguma maneira chegaram ao Jair Bolsonaro. Então a busca e a apreensão pelo jeito tá dando resultado. A gente tinha medo que não desse. Porque imagina, você fazer toda essa operação da polícia e não encontrar nada. Esses malucos da extrema-direita iam ter um prato cheio para pagar de vítima, para chorar, para fazer mimimi. E agora, se já estão encontrando indícios de que o Bolsonaro estava sendo informado, então valeu a pena e La Maison Tombée, meu amigo, a casa vai cair. A gente vai trazer já alguns vídeos de um evento do Lula hoje. A gente está separando e o bolsonarismo está enlouquecido com esse vídeo e com o que o Lula conversou com o Tarcísio de Freitas no evento hoje aqui em São Paulo. Mas para a gente fechar, ela trouxe mais 2 outros pontos sobre 2 teorias da conspiração que talvez não tenham tanta conspiração assim, porque tem que investigar, né? A gente sempre fala que não dá para falar as coisas do achismo, mas tem coisa que é esquisita mesmo e tem que ser investigada. Ela falou sobre a morte do Bebiano, que devia ser mais investigada. A gente tem uma informação oficial hoje que o Bebiano morreu de um ataque do coração, né, em 2020, aos 56 anos de idade. A informação que a gente tem hoje é essa, mas a Joyce acredita que a morte do Bebiano tem que ser melhor investigada. Ele morreu 12 dias depois de dar a entrevista para o Roda Viva, falando várias coisas importantes, inclusive sobre a BIM paralela do Jair Bolsonaro, e também sobre a facada do Adélio. A facada, acho que a gente nem separou o vídeo aqui, mas ela diz que acredita que a facada aconteceu, mas que o entorno do Bolsonaro estava muito estranho aquele dia, né? Ele estava sem colete, estava com menos seguranças, não avisou para as pessoas que ia para aquele evento, né? Para os seus para os deputados que o seguiam e tal. Vamos ver essa fala dela sobre o Bebiano para comentar, Guga. A senhora acha que devia haver alguma reinvestigação sobre a morte do Bebiano? Foi 12 dias depois dele falar isso. Veja, eu sempre achei isso. Sempre. Acha? Sempre achei. Acha ainda? Dentro do meu círculo mais pessoal, em casa, com a minha família, eu sempre comentei isso, né, que é coincidência demais. É coincidência demais, né? E tem mais coisas que precisam ser investigadas. O que, por exemplo? O que precisa ser investigado? O que precisa ser investigado? Exatamente o que eu não posso falar, porque senão leva um processo danado, porque não tenho prova. Não, mas está dizendo que deve ser investigado. Grande, né? Não, pode dizer, isso aqui precisa ser investigado. Não é? Porque a gente não está afirmando nada. Não está afirmando nada. Estou falando que precisa investigar tal coisa. Seria interessante que investigassem. Só depois de uma investigação pode se confirmar se sim ou não. Investigar a morte do Bebiano, sim. Não estou acusando ninguém de nada. Sim, mas claro. Nem eu. E acho interessante continuar a investigação sobre a morte da Marielle. Mas ligando esse caso à política? A história está mal contada. Então, é importante que a investigação continue de maneira séria e célere.
Guga, assim, a gente tem hoje os fatos, né? Obviamente, ela não trouxe nenhuma informação, né? Até o Chico Pinheiro tentou espremer ali a Joyce para que saísse uma informação mesmo, alguma coisa com conteúdo, mas a Joyce deu essa deixa aí de que ela acredita que as investigações têm que continuar, o que nem existe uma investigação especificamente sobre a morte do Bebiano, né? Então, ela pede para que aconteça uma investigação efetivamente sobre a morte dele. Mas esse papo, né, de será que foi isso mesmo que aconteceu, já é antigaço. Quando ele morreu, né, aos 56 anos, com um histórico de alguém que não bebia, não fumava, que se alimentava de maneira até bem, que, enfim, não era alguém, era alguém que praticava esporte. Então foi muito estranho na época, né? O cara morreu do coração aos 56 anos, foi logo ele que estava na época rompido, tinha acabado de romper com o Bolsonaro, e tinha aquele papo do celular do Bebiano, que o Bebiano tinha no celular informações que poderiam, de alguma maneira, que trouxe esse papo, né, inclusive, Bolsonaro. Né? Teve o papo, já tinha história, não sei se foi só o Janones, sinceramente agora eu estou na dúvida, ou se o Janones também repercutiu isso, mas o Bebiano era alguém que de fato estava junto ao Bolsonaro desde o início da campanha, era por um bom tempo talvez a pessoa mais próxima do Bolsonaro na campanha. Então ele sabia de tudo, tanto que sabia da BIM paralela. E de repente, quando ele rompe com o bolsonarismo, passa a virar um adversário do Bolsonaro, ele morre, e com esse histórico de alguém relativamente saudável. Então é claro que a dúvida pairou na época, e paira um pouco ainda, né, na cabeça de muita gente, como da Joyce. Naquela época da morte dele, teve um movimento de pessoas próximas a ele que pediram, de fato, para que acontecesse uma investigação. Eles queriam que a morte fosse investigada. O Júnior Bozella, por exemplo, que é um deputado federal de São Paulo, que é muito próximo, era muito próximo ao Bebiano, foi um desses que ficou na dúvida, que sempre teve dúvida, igual a Joyce, e que fez pressão para que fosse investigada a morte. E teve também a Rosângela Lira, que é uma empresária que tem um grupo muito forte de política, uma empresária muito legal, inclusive eu estou nesse grupo também de política, o Bebiano estava nesse grupo, eu faço parte desse grupo, que o Bebiano estava, que ela está, que tem um monte de empresário, de jornalista, de político, e ela pediu também na época a investigação da morte do Bebiano, já que, enfim, ela tinha uma ligação com o Bebiano, ele era desse grupo também. Então, lá no grupo ficou a dúvida também. Então, sempre teve essa dúvida, de fato, que a Joyce está levantando, mas é só uma especulação, né? Por hora, devemos acreditar que infarto, problema no coração, né? Ataque do coração, não tem como ser fabricado, né? Isso que a gente imagina. Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do Bolsonaro também, na revista Oeste. Ontem quase 300 mil pessoas viram o Bolsonaro ao vivo na Oeste. Uns highlights do que o Bolsonaro falou no programa Oeste Sem Filtro, muito bem frequentado. Vários ex-colegas de trabalho do Google, inclusive, estavam lá. O Augusto Nunes, entre outros, estavam lá nessa entrevista. O Bolsonaro disse que a BIM paralela nunca existiu no seu governo. Oi? Tá bom. Uma carinha a cereja do bolo. Ele disse que a BIM paralela nunca existiu, que o 8 de janeiro foi uma manifestação espontânea, que ele nunca quis dar golpe, que o seu governo foi espionado e boicotado pela esquerda. Aliás, ele trouxe uma história de que a Dilma teria ajudado a espionar alguém do Uruguai para fazer chantagem com o Mujica, para tirar o Paraguai do Mercosul. Uma história bem maluca, que ele falou que tá no livro do Mujica, mas só na primeira edição, nas outras não tem mais essa história, ou seja, dizem que a história foi tirada nas edições posteriores. Voltou a tirar o seu da reta, mas aproveitou o ensejo, a audiência, para convocar os seus apoiadores para acompanhar o depoimento dele sobre a baleia, a Polícia Federal, em São Sebastião, no dia 7, próxima quarta-feira, né, Guga? Sobre a baleia, não é sobre o baleia, não é sobre ele em si, é sobre a baleia que ele incomodou. Ele, para quem não sabe, chegou a menos de 15 metros de uma baleia com um veículo que tem motor, né? Que no caso era um jet ski. E aí, enfim. Não entendi. Eu fiz uma piada.
É o que, Vitinho? É o que, Bessa? Não, pro William ficar longe de mim, pô. Que isso? Não. Aqui a gente respeita a diversidade. Ah, né? sim. Não faça piadas sim. desse Não, tipo não. aqui nesse A programa. gente não comete crimes Programa- ambientais aqui, não Esse se programa preocupe. respeita a diversidade. Aqui a gente não comete nenhum tipo de crime ambiental. Qual que era o assunto? Agora eu me perdi. Sobre Da baleia, o... pô, ele tem Beleza, que Guilherme. Obrigado por destruir o Sim. nosso Próximo comentarista. quadro, vai. Nossa linha de pensamento. É sobre o depoimento dele na PF, lá sobre a baleia. E ele convocou a galera para ir lá em São Sebastião. Ah, é? Não, pois é, mas você vê que a Revista Oeste, né, é a nova assessoria de imprensa do Jair Bolsonaro. Fez essa entrevista com ele ontem, ele falou que ele quis da ABIN, disse que não existia a ABIN, quase não teve oposição a ele durante a entrevista, né? Deve ser por isso que a Revista Oeste não ganha o prêmio de IBEST como veículo opinativo, ficou pra gente, deve ser por essas, porque aqui o fato é o fato. Quando a gente entrevistou o Janones, a gente pegou no calo. E quando o Jair Bolsonaro tá ali, é mais um porta-voz do bolsonarismo que publica o que ele quer, né? E aí ele convoca apoiador para ir para depoimento, faz revelações sobre quem ele quer que seja os nomes para concorrer na prefeitura, diz que não tinha BIM e ninguém tá ali para cutucar o cara, né? Estão ali só para escrever o que ele diz. Enfim, é muito fácil falar com a Oeste, Bolsonaro. Venha aqui pro ICL. Com isso, Guga, fechamos o nosso Melhor Que Você Não Viu. Vamos para ela mesma. Ela está chegando quente, a macetada de notícias. Na nossa macetada, Guga, temos vários assuntos crocantes para conversar. Aqui o primeiro Will, deles... o Oi. Fábio Camargo falou que as baleias tinham que ir na frente da PF fazer um contra-protesto. É verdade. Eu vi ontem, inclusive, Aquaman 2, as baleias têm um papel essencial naquele filme. Se vocês assistiram Aquaman, vocês sabem do que eu estou falando. Tem mais gente que comentou aqui? Não, só isso. Vivi Veras não tá trabalhando hoje, né? Vai separar um comentário por cada 2 horas. Beleza. Pessoas comentando aqui, maconha, rachixe e crack. O Chico ama quando a gente usa. Cocaína, maconha. Ó, escreveu errado e rachixe, tá? Só pra corrigir. Rachixe. Rachixe é com H-A-X-I-X-E. Como que eu sei disso? Eu convivo com Deluca. Descubra. Que isso? Eu não uso nem... Eu não uso nem aspirina. Vamos falar sobre o Brasil ter mais templos religiosos do que escolas e hospitais, Guga. Matéria aí do G1. O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total de instituições de ensino e de saúde, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. São 286 igrejas para cada 100 mil habitantes. O censo entende como estabelecimento religioso igrejas, templos, sinagogas, terreiros de todas as religiões. Existem 579.700 estabelecimentos religiosos, 264 mil estabelecimentos de ensino e 247 estabelecimentos de saúde. A gente pode fazer uma crítica engraçadinha, mas é importante a gente entender, e obviamente a maioria deles deve ser evangélicos, de como é importante se relacionar com esses públicos, né? Aqui a gente do campo progressista, porque é um público cada vez maior, que cresce cada vez mais e que precisa ser olhado também desse ponto de vista de política pública, né, Guga? Claro, não. Todo brasileiro tem que ter o Estado atuando pelos interesses dele, para garantir que todos tenham oportunidades parecidas. O problema é que os templos estão tendo uma série de benefícios que talvez explique, né, esse salto para esse número gigantesco. É muito templo. Por quê? Porque não paga imposto, porque o líder religioso ali também estava tendo, agora não vai mais ter, esse benefício também de não pagar pelo que recebe, e começou a dar muito dinheiro. Eu adoraria que esses templos estivessem sendo construídos apenas com o intuito de trazer mais paz espiritual, fé, que seja para as pessoas, mas eu sei que não é isso. Esse número é explicado exatamente porque isso aí virou um grande balcão de negócios. É muito interessante abrir um templo religioso no Brasil, é muito fácil lavar dinheiro
com templos religiosos no Brasil, virou um meio, inclusive, do tráfico de drogas limpar a sua grana, né? A gente já viu até a história de um dos líderes do PCC, que só um deles abriu 7 templos religiosos. Daí você vê a bagunça que virou essa história. Então, torço muito pela fé de todos, apesar de eu não ter muita fé, adoro quem tem, adoraria ter também, respeito todas as religiões e todos os templos, porém sei que essa informação não é porque está todo mundo só querendo rezar, enfim, querendo ter mais fé. Eu sei que isso aí também é um retrato da bagunça que virou essa falta de fiscalização e de impostos que é cobrado para essa turma. Enfim, tem muito dinheiro do crime que está escoando para templo no Brasil. O Thiago CP falou, para de cobrar imposto de escola e hospital que vai ver o crescimento deles também. O Gordão Jogados falou, a Ludmilla comprou uma igreja no Rio de Janeiro essa semana, é verdade. E depois a mega empresária é a Anitta. A Cleusa Nascimento, mais igrejas do que escolas e hospitais, sinal claríssimo de onde vem esse emburrecimento. Eu não sei se é só isso, assim, a gente precisa também criar um diálogo com essas pessoas. As pessoas estão lá, elas já são religiosas, não tem o que fazer, viu, gente? Então, assim, a gente vai ter que arrumar um jeito de encontrar meios de campo, assim, porque senão essa galera vai ficar só no bolsonarismo. Não sei se é isso que a gente quer. Claro. E falando em pessoas que estão de volta, Marta Suplicy volta hoje ao PT, Guga. Aqui em São Paulo, inclusive, estarei lá? Não estarei. Não fui convidado, não, mentira, que eu vou hoje comprar as minhas fantasias de carnaval. Eu não vou ter tempo de ver a Marta. A Marta vai voltar ao PT com uma festa para 1.000 pessoas e lá estarão Lula, Haddad e Boulos. Depois de 9 anos de deixar o PT, a Marta, que vai ser candidata a vice-prefeita, tá? Belíssima a Marta, né? Candidata a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos, estará hoje nesse lançamento aqui na Casa de Portugal, aqui na região central de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, ali na Liberdade, são esperadas mais de 1.000 pessoas, tanto do PT quanto do PSOL, para este evento. O Haddad também estará lá, será uma das pessoas que vai discursar. É a primeira vez que a Marta e o Boulos aparecem juntos numa agenda pública, Guga. Olha, aqui vai ser divertido, vai ser festão, vai ter uma galera, PT e PSOL, a galera divertida. Se fosse uma festa do PL com PSDB, aí só ia ter coxinha, ia ser sem graça. Agora, mais de 1.000 do PT e do PSOL, vai ter farra hoje. A minha única questão vai estar geral, né? Agora, a pergunta que não quer calar, estará também ali neste evento ele, Eduardo Suplicy, ou não chamaram o Eduardo? Porque aí vai ser muito feio não chamar o Eduardo Suplicy. Eu quero ver o Eduardo Suplicy cantando rap, cantando Racionais nessa festinha que vai ter hoje de PT e PSOL. Aquele Eduardo Suplicy que já arrumou treta com o Lula e que se separou da Marta, né? Então, inclusive, ele tentou criar um obstáculo para a formação dessa chapa, dizendo que deveria ter uma escolha feita pelo partido, pela militância, de quem seria o vice do Boulos. Ele que também, quando o Lula saiu candidato a presidente, queria que o PT também fizesse, né, junto à militância, a escolha do candidato, e ele próprio queria sair candidato a presidente. Então, será que ele estará lá hoje? Eis a questão. Segundo o nosso Antônio Farinati, que é da nossa produção, ele estará lá e ele tá de boa com o Lula agora. Fez amizade de novo com o Lula. Sei. O Lula vai colocar, porque eles estavam meio estremecidos um tempo atrás, né? Mas parece que eles já estão amiguinhos de novo. E aí ele até o Lula vai trabalhar lá na implementação beleza, campeão? Do Renda Básica de Cidadania e tal. Então, acho que vai dar certo. Hoje tem o programa... tipo de prévias com o ex, né? Da Marta com o Eduardo Suplicy no mesmo palanque hoje. Vamos chamar da festa da piroca? Aqui em São Paulo. Prévias com o ex. A gente tem mais quanto tempo de programa, Gui? 10 minutos? Isso. 10 minutinhos. Então vou chamar mais uma aqui, vou para o nosso próximo quadro neste programa, a matéria do Jornal o Globo, da Bela Megali. O que tem no computador do Carluxo, Guga? Na operação de busca e apreensão realizada nesta semana pela PF em endereços do Carluxo,
um item chamou a atenção dos policiais. Um computador levado do gabinete do Carluxo. A máquina estava identificada como computador guardião e trazia um alerta para não ser conectado à internet. Esse foi um dos 9 computadores apreendidos Andou na prancha. na sala do gabinete do Carlos Cuidado, Bolsonaro. o tubarão vai te O que pegar. é que tem no computador guardião do Carlos Bolsonaro, Guga? Cocaína, maconha Olha, e rachixe. eu espero que seja só alguma questão pessoal ali, né? Sei lá, talvez um passeio que o Carluxo tenha feito com o Léo Índio, que ele não queria que vazasse na internet. Eu espero que seja só por aí. Mas pode ser, deve ser algo muito mais robusto, né? Se ele não Muito queria mais que se robusto? conectasse à internet, muito mais robusto do que o Léo Índio. Deve ter treta aí. Deve ter confusão pro lado do Carluxo. Ninguém tem esse tipo de medo de se colocar o seu computador conectado à internet, a não ser que você tema que suba para as nuvens alguma informação, obviamente, que possa te comprometer. E é claro que há algo ali, então, nesse sentido. E comprometer aonde? Na sua vida pessoal ou comprometer na sua carreira, na sua imagem? Eu acho que eu fico com a segunda opção. Carluxinho deve ter ali, sim, algum batom na cueca contra ele e saberemos em breve. O Fábio diz que eu não uso drogas, mas uso os produtos do Cariani, enfim, a hipocrisia. O Leandro pergunta, quem tem objetos baseados? Ele. O Marcos Vinícius tem mais igreja que farmácia e Oxo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem muita farmácia e Oxo. O Sérgio Hoff vai ser na Liberdade? Será que a Beli Belinha vai participar do Palanque? Seria legal. Só quem é de São Paulo conhece a Beli Belinha. Ou não, ela é conhecida do Brasil inteiro, a Beli Belinha. Vocês conhecem? Vocês que são de outros estados aí? Quem é essa figura da fauna paulistana, Beli Belinha? E o Rafael Vitor tem que tomar cuidado pro Suplicy não virar o próximo Aldo Rebelo. Não, acho que ele não faz esse caminho, não. Acho que o Suplicy... Nunca. O Suplicy tem história. O Aldo Rebelo, não. Suplicy jamais, gente. Não, o Suplicy é mais à esquerda do que a gente aqui. Exatamente. E nós vamos agora chamar coisas muito legais do melhor que você não viu no nosso próximo quadro. O Google botou o dedo na tela, não sei porquê. O nosso melhor que você não viu, o quadro que você também pode participar, pode mandar vídeos, pode mandar memes, pode mandar nudes, não, talvez, sim. Mande lá para as nossas redes sociais, no Zap Zap que tá aí, 11 988 99 2893. Salve aí o contato, pode mandar pra gente sugestões, ou como muita gente prefere fazer, pode mandar nas minhas redes sociais, no @DelucaWilliam no Instagram, ou no @Deluca no Twitter, qualquer um dos dois, ou para o Guga Noblar. O Guga Noblar em todas as redes, muito fácil de achar, @Guga Noblar, exceto em uma rede social, que é qual, Guga? Que é aquela bem gostosinha, o cu é Guga Noblar real. Guga Noblar porque real. Ali já tem um cu fake, já tem um cu fake, mas outro os Guga. outros já fizeram outro cu. Guga Noblar. O resto é @Guga Noblar. Exatamente. Guga, eu vou começar com um vídeo que me chegou agora, Claro. sobre... Não é esse. É sobre Lula e Tarcísio. Tá rolando um evento agora aqui em Santos, no litoral de São Paulo, do lançamento do novo Porto de Santos e tal, 132 anos do Porto de Santos. E aí, uma interação entre Lula e Tarcísio está deixando os bolsonaristas enlouquecidos. O Guga não viu esse vídeo, porque ele aconteceu durante o programa agora, mas eu recebi aqui. Vamos ver juntos, Guga. Alguém fala, volta pro PT, Tarcísio. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, Olha o Tarcísio. no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estarei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro. Mas paciência, é uma opção dele. E depois... Os bolsonaristas, Guga, estão enlouquecidos. Tem um tweet aí, inclusive, que a gente separou também. Onde está o tweet da sequência dessa história aí? Que é dele, do Túlio Amâncio.
A gente tem, né? Eles fizeram, tá aí. O Túlio Amâncio falou: bolsonarismo em polvorosa com o discurso de Lula que arrancou sorrisos de Tarcísio, governador de São Paulo. Imagens do evento regadas a críticas já circulam em grupos de WhatsApp de parlamentares extremistas que não poupam críticas a Tarcísio. O Tarcísio, ele é considerado um moderado, um bolsonarista moderado, né? Não é daqueles ultra-radicais. E aí, Guga, os caras estão enlouquecidos com essa pilhéria, como a gente chama, esse bate-papo descontraído entre o Lula e o Tarcísio no evento em Santos. O Tarcísio já passou por situações mais constrangedoras, quando ele teve, por exemplo, que apoiar a reforma tributária enquanto o Bolsonaro era contra. Então ali ele, de fato, foi para um caminho e o Bolsonaro para outro. Dessa vez é o Lula que é irresistível. Quem diz isso é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira do PP, que é aliado ainda, pelo menos oficialmente, de Jair Bolsonaro, diz isso, né? Que se você conversar meia hora, né, que ele falava com o Lula, você não resiste. O Lula, ele tem esse dom de fazer política e de saber se aproximar das pessoas. Ele é um cara carismático. E ele usou isso para seduzir ali, ou para brincar um pouco com o Tarcísio, que, claro, já fez parte também do governo Dilma e é alguém que usou o bolsonarismo para se eleger, mas que não dá para dizer que ele é um bolsonarista raiz. De vez em quando ele tenta agradar a extrema-direita, né, com políticas, por exemplo, como a de tirar a câmera da farda da polícia. Algumas ações dele ali, de fato, caminham para o lado do bolsonarismo, que é uma maneira dele manter esses eleitores ali fiéis a ele. Não fiéis, mas pelo menos tendo que votar nele, já que não tem outra opção. Mas ele não é um bolsonarista raiz. E na hora que for mais conveniente, ele pula o barco. Com certeza esse daí, se achar que é mais interessante ir para o lado do Lula em algum momento, ele irá. Vamos ver de novo o vídeo, que tem gente no nosso chat pedindo aqui. Vamos assistir o vídeo de novo. O vídeo é muito bom, gente. Tem várias reações aqui nas redes sociais já, de pessoas falando: o Lula é o maior diplomata da história desse país. Tem uma resposta no Twitter, porque eu postei no meu Twitter também. Se vocês quiserem compartilhar, tá no meu Twitter lá, @deluca. Tem uma resposta maravilhosa que diz: cara, não adianta. O Lula, ou você se entrega, ou você luta contra. Porque o cara é muito bom. Cadê aqui, ó? Aí, ó, Lula é uma entidade, ou você luta contra ou se converte. Não existe meio termo. Vamos ver o vídeo de novo. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois o Tarcísio... Aí, ó, e a foto deles juntos também já tinha deixado os bolsonaristas possessos semana passada, né, Guga? Mas, cara, assim, ó, o bolsonarismo que criou esse negócio de você tem que odiar o seu adversário político. Tem uma foto, se o Vento achar essa foto rápido, eu vou aí beijar a boca dele. Tem uma foto do José Serra dando... Era o Serra e o Lula tomando vacina juntos, quando eles eram grandes opositores políticos. Serra governador e o Lula presidente. Assim, os caras são opositores políticos, não são inimigos de morte, que tem que matar, explodir, esquartejar. O Tarcísio governa um estado enorme no Brasil, né? Assim, a gente tem a maior economia do país, 1/3 da economia do Brasil passa por São Paulo, é uma economia maior do que a economia da Argentina, ainda mais hoje em dia, né? Ainda maior do que a da Argentina. E o Tarcísio está atrás de recursos, precisa de grana para fazer obra em São Paulo. Também. Obra do PAC, obra das mais diversas no estado de São Paulo. Então, me parece que o Tarcísio faz esse movimento de ser um governador. Aí, ó, a foto do Serra, lá com a dona Marisa Letícia atrás, vacinando o Lula, na época em que a gente não discutia se vacina era eficaz ou não, né, que a gente só tomava vacina, e a gente confiava no que os cientistas que estudaram dizem, mas que é isso, né, Guga? Tem essa relação republicana entre governador e presidente, deputado e presidente, entre os entes federativos, né, cara? É assim que se faz política. Agora, o problema é que o Bolsonaro chegou para criminalizar a política. Ele não quer ter o confronto da ideia, do conteúdo, da palavra. Ele não quer parlamentar.
porque ele quer destruir e criminalizar os seus opositores. Ele quer linchar os seus opositores. É por isso que dizem que ele é um fascista. Esses são dos traços do fascismo. Você chama o professor de doutrinador, você diz que o jornalista está roubando, que o artista está pegando pela Lei Rouanet. Na hora que você criminaliza, você não tem diálogo. Você só resta prender, linchar, bater. E esse foi o caminho que ele criou para conseguir arregimentar aí a militância dele, que é uma militância que tem esse perfil também de ser autoritário, tanto que eles tentaram dar um golpe de Estado. Então, não tem diálogo com quem é neofascista. Agora, com o Serra e com outros políticos, o Tarcísio, pelo menos, está tentando se mostrar assim. Apesar dele estar com a imagem bem manchada também, né? Já que ele também, né, tentou agradar demais os bolsonaristas. Tem políticas dele que são que dá também para a gente classificar como políticas reacionárias, próximas ao que o Bolsonaro faria. Agora, ele pode se distinguir de fato e mostrar que é um político, que é alguém que atua como alguém que sabe parlamentar, que sabe discutir, que sabe debater ideia. Então, veremos, né? É a hora dele se mostrar. Ou ele fecha as portas ou ele abre. E por hora ele está abrindo. Só pra gente fechar o programa de hoje, o Bolsonaro e o Lula estão na estrada também, sabia, Guga? Eles estão andando juntos aí. A gente tem um flagra aí que foi feito nas estradas do Brasil Não é possível. de uma caminhonete. Aí, ó o Lula. Olha lá do começo, mostra o começo aí, ó. Olha lá, ó. O Bolsonaro preso e o Lula dirigindo a caminhonetezinha. Maravilhoso. E aí, ó. O Bolsonaro sendo bem atropelado, discreta. tô de acordo. Vou lá votar no Lula discretamente, eu indo votar. Bem discreta o carrinho aí, levando o Lula dirigindo e o Bolsonaro na cadeia. Né? Eu não faço Dá pra enxergar com isso tudo? Eu não faço a menor ideia. Cara, não façam louco. isso, viu? Se você está aí na sua casa, não faça isso, por favor, mas ficou legal. E com isso, Guga, fechamos o nosso Rolê ICL desta semana até segunda-feira. Que isso, gente? Que isso? Eu não sei o que é isso, isso não aconteceu, isso aí é deepfake, uma imagem feita por inteligência artificial, eu não sei o que é isso. Mas eu tava pensativo, eu não sei o que eu tava pensando. E com isso, Guga, fechamos o nosso rolê. Eu não posso fazer nada nesse programa. O nosso rolê ICL da semana até segunda-feira. Tem bloquinho de carnaval aí, Guga, em Brasília? Vai ter. Ô, Brasília já teve mais, né? O governo ibanês caiu um pouco. Vamos chamar para o carnaval aqui, mas tem. Dá pra se divertir. Eu vou sair naquele esquema que eu falei de fantasiado de patriota do caminhão. Vou tentar, pelo menos. O Eixão fecha no carnaval ou não? O Eixão fecha no carnaval. Não, o carnaval mesmo fecha, aí Brasília vira uma zona. Você não sabe o que está aberto, o que está fechado, mas o Eixão fecha. Uma coisa que está aberta é isso mesmo. Aqui estará muito aberto em São Paulo, eu estarei daí, você se vê no bloquinho aí, alcoolizado, beijando pessoas, seminu, serei eu mesmo, não é um fake, não é um clone. Guga, até segunda-feira, beijo pra você. É nóis. Até mais, galera. Curtam o carnaval, se divirtam. Deixa o menino falar, tirando o menino do ar, coitado. Se divirtam nos bloquinhos, com cuidado. Guilherme Bessa, você vai no carnaval seminu comigo também, cheio de glitter? Óbvio. Sim. Então, a gente tem que combinar a fantasia. O que a gente pode... Estaremos lá. Eu falei que um dos bloquinhos eu vou de presente misterioso e o Vitinho vai de R$2. Caraca, isso é muito boa. A gente vai no bloquinho aí, assim. Beleza. Beijo pra você, beijo, Gui, pessoal. um beijo Bom pro carnaval. Vento, beijo pro Vitinho, pro Antônio. Tá? Gostou? Não. Até segunda-feira a gente se vê, gente. Beijo, tchau, fui! E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!